Nesse vídeo eu vou te ensinar a instalar e também parametrizar esse controlador de fator de potência da Brasiltec. Qual que é esse modelo aqui? Ele é um de 12 saídas, que pode ser alimentado com fase neutro 220, quando você tem uma rede que tem 380 entre fases, né, 380 volts. E ele pode ser alimentado também, esse mesmo modelo, com 220 também, só que entre duas fases, quando você tem uma rede com a tensão de linha de 220, quando entre as fases é 220. Então, basicamente esse controlador aqui é muito legal para você ter em estoque, porque ele serve tanto para as instalações 220, quanto para as instalações 380, bastando você alimentar com duas fases ou com fase neutra. Então ele é um de 12 saídas e a leitura da corrente é feita com um único TC, a leitura monofásica, né? Então você instala esse TC na pior fase e aí a correção vai acontecer nas três fases, já que você vai utilizar capacitores trifásicos. Então, apesar da leitura mono, é para fazer correção com capacitor trifásico, como costuma ser feito com qualquer outro tipo de controlador de fator de potência. Eu vou começar falando da instalação, que é bastante simples e tem poucos cabos aqui para serem conectados. Nesse caso, eu estou apenas com 220 ligado aqui para alimentar esse equipamento, né? Então, a alimentação no primeiro e no segundo terminal. No primeiro e no segundo, considerando as posições aqui onde tem o parafuso para realizar a conexão, né? Tem algumas posições vazias aqui, então desconsiderando elas, é na primeira e na segunda conexão aqui a alimentação. Vamos considerar primeiro que a sua rede ela é trifásica 220, a tensão entre as fases é 220. Como é que vai ser feita essa ligação? Aqui está o esquema, ó. Você tem duas fases alimentando o controlador, então com tensão de 220. Na outra fase, repara que não está na mesma fase, ó, precisa ser na outra, presta muito atenção nisso, porque precisa de fato ser na outra. Se fizer diferente disso, não vai funcionar. Então presta bem atenção, não vai funcionar se fizer diferente. Alimentação entre duas fases, TC na outra fase. Esse TC é conectado no terceiro e no quarto terminal. São esses dois aqui que estão vazios, né? Então o TC vai ser conectado, saem dois fios do TC e conecta aqui. No último terminal dessa parte de baixo aqui é o comum, é esse V aqui que é o comum, que vai alimentar todos os contatos aqui a relé, que vão alimentar, por sua vez, o contator que aciona o capacitor. Então o V é o comum e tem um terminal separado aqui para o V, porque como esses contatos aqui são todos a relé, essas aqui são as 12 saídas, né? De 1 até 12 são as 12 saídas do controlador. E essas saídas que vão acionar os capacitores, né? Como são saídas a relé, então você consegue utilizar tensões diferentes aqui no V. Você pode utilizar 12 volts, 24 volts, 127, 220, enfim. Você pode utilizar tensões diferentes das tensões de alimentação. Então, para esse V aqui, você pode pegar qualquer uma das três fases. Não tem problema nenhum, não vai mudar nada. O importante é tomar cuidado aqui com a alimentação, que precisa ser com duas fases, e o TC na terceira fase. Agora, quando você tem uma instalação onde a tensão de linha, a tensão entre as fases é 380, aí é outro esquema, né? Você vai ter a alimentação acontecendo no primeiro terminal com uma das fases, o neutro vai na outra fase para que você tenha os 220 que são necessários aqui para a alimentação do equipamento, e o TC precisa estar na mesma fase que você utilizou para alimentação. Também é fundamental que seja dessa maneira, diferente disso não vai funcionar, então presta bem atenção, confere, vê se o teu TC realmente está ligado nessa fase da alimentação. O V aqui pode ser em qualquer uma das fases, não tem alguma especificamente que você precisa utilizar. Da mesma maneira que era na instalação 220, você tem contatos a relé aqui, então não, indiferente qualquer tensão, não vai mudar, né? Só que você vai ter que estar ciente que a tensão que colocar no V é o que vai sair aqui nas saídas aqui de cima. E aí tem uma instrução importante aqui, né? O TC, o transformador de corrente, deve ser instalado na entrada geral da empresa, ou seja, toda a carga, inclusive o banco de capacitores, devem estar instalados após o TC. Uma dica que eu vou dar aqui, já dei essa dica em outro vídeo, que é muito, muito importante e vai te ajudar com qualquer equipamento. Leia o que está escrito. Leia o que está escrito, se de repente você não entendeu, leia de novo. Se ainda não entendeu, presta um pouco mais atenção e leia de novo. Então foca no que está escrito, porque se tem uma instrução, provavelmente é porque existe a necessidade de seguir algum procedimento, como é esse caso aqui, né? Você precisa fazer o que está escrito aqui, porque diferente não vai funcionar. O que está querendo dizer isso aqui? O que está dizendo, na verdade, né? O TC ele precisa ler tanto a carga quanto o próprio banco de capacitores. Ele precisa ler a carga que vai ser corrigida para que essa correção ela possa ser feita. O controlador precisa saber qual que é o fator de potência para poder fazer a correção, mas ele precisa também ler a corrente do banco de capacitores para que ele saiba quantos capacitores ainda precisam ser acionados, né? Ele precisa ver se a correção está acontecendo e também se ainda é necessário aumentar a quantidade de capacitores. Então, fundamental, o TC... Aqui diz até que precisa estar na entrada geral da empresa, isso considerando que você quer corrigir o fator de potência da empresa como um todo. Então, para isso sim, precisa estar com o banco, com o TC na entrada geral, porque onde é feita a leitura do fator de potência da concessionária é lá na entrada, lá no medidor. Então, lá que vai ser definido se você vai ou não tomar multa.
Então, para que você tenha a mesma referência aqui de fator de potência no controlador, nesse controlador, é importante que essa leitura seja feita no ponto mais próximo possível. Na baixa tensão, né? Para o lado da baixa tensão. Se você tem um transformador dentro da sua empresa, esse tipo de controlador é para usar no lado da baixa tensão. Mas se você deseja, de repente, fazer a correção de um setor da empresa, aí, lógico, não precisa estar com o TC lá na entrada geral. Você vai colocar o TC no setor que você quer corrigir e o banco de capacitores precisa estar nesse mesmo setor. O importante é que o TC leia tanto a carga quanto o próprio banco de capacitores. Diferente disso também não vai funcionar. E aqui, de repente, se você inverter a polaridade do TC, é só mudar os cabos aqui mesmo, ou lá no TC, ou aqui no controlador, que vai ser mais fácil, né? Se ficar estando com o fator de potência indutivo, se no controlador mostrar um sinal negativo, quer dizer que ele está lendo invertido, ele está lendo como se fosse capacitivo. Aí você só inverte esses terminais aqui. Tem aulas falando sobre alguns problemas que podem acontecer com o controlador de fator de potência, inclusive esse aqui é um deles, né? C-00 quer dizer que o TC não está conectado ou que o sinal dele está muito baixo. Mas tem vídeo específico falando sobre esses problemas, então se você tiver alguma dificuldade, você pode acessar a playlist onde nós falamos sobre configuração de controladores, sobre correção de fator de potência em geral. Tem vídeo também falando de como testar o banco de capacitores para quando você finalizar a programação, que eu já vou ensinar aqui. Quando você finalizar a programação, você pode testar o seu banco para ver se ele está realmente funcionando conforme deve funcionar. Vou deixar um card aqui desse vídeo também e depois eu deixo na tela final. Então, indo para a programação agora, eu vou falar sobre 2 modos de programação que podem ser feitos. O modo mais fácil é medindo o fator de potência através da defasagem de tensão e corrente. Eu não vou ser muito técnico aqui e explicar sobre isso, mas vou explicar como que se faz essa programação. É o modo mais fácil, então eu vou ensinar primeiro, porque eu acredito que a maioria vai gostar vai preferir esse modo de configuração. O primeiro parâmetro você vai colocar em 1, que é para utilizar esse método, então, que é o mais fácil. Eu vou dar um set para confirmar. O parâmetro A, então, eu coloquei 1. No parâmetro B, eu vou colocar o fator de potência desejado. Aqui, ele é o fator de potência indutivo. Vou colocar um pouquinho maior, até 0,94. E você vai definir de acordo com o que você deseja. Aqui é o tempo de retardo para acionamento dos capacitores. Então, você tem 30, nesse caso aqui está configurado em 30, né? É um valor adequado até, para que quando se tenha uma oscilação do fator de potência, é comum que isso aconteça, né? Vai ter uma oscilação do fator de potência para que esses capacitores eles não fiquem ligando e desligando, ligando e desligando. Então, dessa maneira aqui, você consegue colocar um tempo de atraso para evitar esse acionamento e desacionamento. Tem outro detalhe também que é importante, que colocando um tempo de atraso para ligar, você evita também que o capacitor ele entre carregado, que é algo ruim, né? Se o capacitor entrar enquanto ainda está carregado, ele fecha um pequeno curto-circuito, e é isso que vem causar, às vezes, aquele problema no bloquinho que vai em cima dos contatores para acionar capacitores. Aquele bloquinho ele entra um pouquinho antes, então esse curto acaba acontecendo em cima dele. Então é importante deixar um tempo de atraso de 30 segundos ou mais, de repente. Aí vai depender também do tamanho das células capacitivas e se elas têm ou não o resistor de descarga. Se tiver o resistor de descarga, geralmente não, vai descarregar mais rápido essas células, né? O próximo parâmetro é o tempo de atraso para o desligamento. Aqui não tem aquela questão de proteger contra um acionamento enquanto o capacitor está carregado, mas tem a função de evitar muitas oscilações, aí, muitos acionamentos e desacionamentos, né? De repente, se o fator de potência variar um pouquinho, esses capacitores não vão ser desligados. Então, tempo de atraso. Agora eu tenho o parâmetro E, é a sobretensão máxima, isso considerando aquela tensão da alimentação, que é 220, né? Então eu posso configurar aqui um valor de sobretensão. Para que serve isso aqui? O capacitor ele é sensível a variações de tensão, principalmente ou picos muito altos ou quando a sobretensão ela é prolongada, né? Ainda que não seja tão alta. Essa função de sobretensão ela serve para desligar todos os capacitores quando a tensão exceder o limite que nós configurarmos aqui. Então está em 245. Se a tensão que chega aqui no controlador exceder 245, ele vai desligar todas as saídas aqui para evitar a queima dos capacitores. Então, vai fazer a proteção, vai fazer a função, na verdade, que é proteger os capacitores, porém, o controlador ele fica travado e ele só volta a ligar quando ele é resetado, quando você corta a alimentação dele e liga ele de novo. Então, o lado ruim disso é que quando essa proteção atua, o fator de potência para de ser corrigido. É melhor do que queimar os capacitores, é lógico, mas é ruim pelo lado de que o fator de potência para de ser corrigido. Então é importante que se faça uma verificação rotineira aqui no controlador, ver se ele não está travado por conta de alarme. Se você quiser evitar esse alarme, deixa o valor mais alto possível, né? Se você quer evitar esse alarme para não acontecer de desligar os capacitores, você deixa um valor super alto aqui, daí não vai acontecer de chegar. É como se fosse um desligamento desse alarme, né? Mas se você quiser proteger os capacitores, você mantém o alarme num nível adequado. Aqui nós temos no parâmetro F a subtensão, então a tensão mínima. Capacitor não queima por tensão mínima, mas a bobina do contator sim, porque de repente se ele não tiver força suficiente para atracar, vai ficar circulando uma corrente meio alta, e aí esse alarme de sobretensão aqui ele vai acabar protegendo caso a tensão caia, né? Vai proteger a bobina do contator. Porém a bobina do contator é algo relativamente barato,
é mais difícil de queimar também. Então, esse alarme aqui, muitas vezes não é utilizado, né? Você coloca um valor bem baixo também para que não aconteça dele ser atingido. O parâmetro seguinte é o G, aqui é a tensão do capacitor. Então, vamos supor que eu estou utilizando uma rede, no meu caso aqui eu estou alimentando com fase neutra 220, então meu capacitor seria 380. Vou dar um set para confirmar. Aqui a frequência, né? Posso selecionar entre 60 e 50. Aqui é a maneira que eu estou alimentando, que é VAN, que é V fase A e neutro. V de tensão, né? Tensão entre fase A e neutro. E eu posso escolher também tensão entre fase B e fase C. Quando você tiver com uma rede 220 trifásica, tensão entre fases 220, você vai alimentar com duas fases, fase B e fase C. Como o meu caso aqui eu estou alimentando com fase neutra, então eu vou colocar VAN. Dá um set para confirmar. Aqui eu seleciono o número de saídas que estão sendo utilizadas, o número de saídas de relés ali, né, de capacitores que estão sendo ligados. Vou dizer que são 10, por exemplo. E está feita a configuração. É bem simples de fazer, né? É só isso mesmo, é bem tranquilo. E aí você já pode testar o seu banco de capacitores através daquele vídeo que eu falei, onde eu ensino como ver se está funcionando realmente como precisa. Mas se você prefere, de repente, parametrizar da outra maneira, daí eu vou te ensinar também como fazer. Essa outra maneira é a medição do fator de potência através da leitura da corrente do TC. Aqui não é mais defasagem entre tensão e corrente. Não é mais comparando essa defasagem. Aqui é lendo a corrente de fato do TC. E aí, com os cálculos aqui dentro desse controlador, ele consegue saber qual que é o fator de potência. Como que se faz essa configuração? Você vai apertar 7, vai segurar 7, na verdade, até abrir o menu de parametrização, né? E o primeiro parâmetro, você vai configurar qual que é a relação de transformação do TC. Então, vamos supor que é um TC de 500 para 5. Você vai pegar 500, vai dividir por 5 e o resultado é o que você vai configurar aqui, que é 100, né? Se fosse um TC de 1000 para 5, pega 1000, divide por 5, vai dar 200, então é 200 que você coloca aqui. Então, primeiro coloca a relação de transformação do TC, não é o valor do primário, é a relação de transformação, que é o primário dividido pelo secundário. 7 para confirmar. Aqui você vai dizer qual que é o valor do primeiro capacitor. Então, vamos supor que o primeiro capacitor é um de 5 kVAr. Até eu sugiro que nos bancos de capacitores se comece com valores mais baixos, né? Comece com 1 kVAr, 2,5, 5, 10, vai sempre dobrando, porque aí você tem o máximo de possibilidade de variações de potência para que se possa fazer um ajuste fino. Mas enfim, vou dizer que é 5 kVAr o primeiro capacitor. Vou dar um set para confirmar. E aqui para frente, até um determinado ponto é igual. Tempo de atraso para ligar, tempo de atraso para desligar, tensão máxima, tensão mínima. Aqui é a tensão do capacitor, a frequência. Se você está usando fase neutra ou fase-fase. Aqui é o número de saídas utilizadas ainda. E agora que vai começar a mudar, porque agora eu preciso configurar quais são os capacitores que eu estou usando. Então, o primeiro capacitor de quanto que é? Eu já tinha dito lá, né, que são 5. Vou confirmar aqui que são 5, então. O segundo capacitor, vamos supor que é um de 7 kVAr. O terceiro vai ser de 10 kVAr. O quarto, de 15, enfim. Como eu tinha configurado a saída, se eu não me engano, para 10 saídas, né, que eu estava utilizando 10 saídas, então eu vou até o 10 aqui. Fui até o 10, confirmei, finalizou. E está feita a configuração nesse outro método. Ele é um pouquinho mais trabalhoso porque tem que configurar a relação de TC e também a potência de cada célula, mas ainda assim é muito simples, né? Qualquer um consegue fazer isso aqui. Modo manual desse controlador, você segura por 2 segundos a tecla para baixo. Nesse caso acende o LED com a letra M, né? No momento que você solta o botão vai acender esse LED com a letra M. E aí para acionar os capacitores é seta para cima, para desligar é seta para baixo. Então ele vai sempre acionando para frente e desligando os de trás aqui, né? E aí você consegue acionar todos eles. Reparem que os dois últimos nem acendem porque eu configurei que a quantidade de saídas são 10 e não 12, né? Em cada uma dessas saídas aqui você pode ligar mais de um capacitor se quiser, não precisa ligar um só, desde que o contator suporte, né? O contator precisa suportar a corrente dos dois capacitores juntos. E bom, se eu te ajudei de alguma forma, eu peço que, por favor, deixe o like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo aqui para o canal. E caso você queira aprender, então, como que faz a verificação se o seu controlador está funcionando ou não, se o seu banco está funcionando ou não, acesse o vídeo que eu vou deixar aqui na tela final, vai estar na descrição também. E tendo qualquer dúvida, eu sugiro que, antes de tudo, você acesse nossa playlist sobre correção de fator de potência. Eu tiro várias dúvidas relacionadas a controlador, então provavelmente a sua dúvida já vai estar esclarecida lá.